Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de duas moléculas muito importantes na biologia, que são o DNA e o RNA. Essas duas moléculas são polímeros, ou seja, moléculas muito extensas e compostas por subunidades menores, os monômeros, e que nesse caso vão ser os nucleotídeos. A gente vai olhar primeiro para a composição do DNA e a gente vai ver que o seu nucleotídeo ele é composto de 3 partes. A primeira delas, que é um carboidrato de 5 carbonos, uma pentose, e que no caso do DNA vai ser a desoxirribose, que vai estar localizado na parte central do nucleotídeo. Essa pentose ela vai estar ligada a uma base nitrogenada e também a um ou mais grupos fosfatos que vão se ligar no carbono 5' da pentose. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser subdivididas em 2 grupos, as pirimidinas e as purinas. As pirimidinas, elas têm apenas um anel nitrogenado, enquanto que as purinas possuem 2 anéis. As pirimidinas, elas vão abranger a uracila, a citosina e a timina, enquanto que as purinas vão compreender a adenina e a guanina. Uma coisa muito importante é que no DNA a uracila não vai estar presente. A uracila ela é única e exclusivamente do RNA. E no DNA, essa uracila ela é substituída pela timina. Uma coisa muito importante a ser mencionada sobre as bases nitrogenadas é que nas provas e nos vestibulares, elas geralmente vão aparecer só como a inicial do primeiro nome delas. Ou seja, a citosina ela vai ser mencionada como C, timina como T, adenina A, guanina C e uracila, se eles estiverem falando de RNA, vai aparecer como U. Agora falando da estrutura do DNA, ela vai ser formada por 2 cadeias de polinucleotídeos que vão se juntar e formar uma dupla hélice. Mas como que isso acontece? Cada fita ela vai se organizar de forma que a pentose e o grupo fosfato fiquem voltados para fora da cadeia e a base nitrogenada fique voltada para dentro e estabeleça a ligação com a outra base nitrogenada da outra fita. Mas então as bases nitrogenadas elas podem se ligar aleatoriamente? Não. Dentro da biologia existe uma regra muito clara de pareamento, de forma que a adenina ela vai sempre se ligar com timina, que é T, e a citosina, C, vai sempre se ligar com a guanina, que é G. Isso acontece por formato e por outras questões moleculares, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, e é muito importante vocês notarem isso. Se estiverem falando de RNA, não vai ter timina, vai ter a uracila que faz ligar com a adenina. Mas como a gente está falando de DNA, é timina. Além disso, por causa dessa estrutura da fita nucleotídica, a gente vai ter 2 extremidades diferentes, uma 5' e uma 3'. A 5' é porque o carbono 5' que vai estar na ponta da cadeia e o grupo fosfato que vai estar voltado para fora. E a 3' porque é o carbono 3' que vai estar no final da cadeia e o seu grupo hidroxila que vai estar para fora. Isso estabelece uma direcionalidade para o DNA, ou seja, ele sempre vai ser transcrito de 5' para 3', vai ser unidirecional. É muito importante a gente falar também de quais são as ligações que vão manter essa cadeia dupla hélice unida, que vão ser basicamente 2. Ligações de hidrogênio, que vão ser feitas entre as bases nitrogenadas das 2 fitas polinucleotídicas, e também ligações fosfodiéster, que vão ser feitas entre nucleotídeos de uma mesma fita. Além disso, é bom a gente comentar das funções do DNA, que vai ser armazenar e transmitir as nossas informações genéticas, de acordo com a sequência das bases nitrogenadas, e também vai ser fundamental para a síntese de proteínas à medida que ele codifica quais são os aminoácidos necessários para a síntese dessas moléculas. Uma observação muito interessante a ser feita sobre a duplicação do DNA é que ela inicia com a separação das fitas do DNA mãe e alguns nucleotídeos que estão livres no núcleo, eles vão se conectar com os seus nucleotídeos correspondentes nessas fitas. Dessa forma, eles vão formar uma fita nova e cada uma dessas 2 novas moléculas de DNA formada, eles vão possuir uma cadeia polinucleotídica antiga, que veio do DNA original, e uma cadeia nova que acabou de ser formada. Por causa disso, esse processo todo é considerado uma replicação semi-conservativa, já que metade da cadeia original foi conservada e a outra metade é nova e acabou de ser criada.
Falando agora do RNA, é uma estrutura relativamente mais simples, que vai ser encontrada na forma de fitas simples. E a diferença com o RNA é que a sua pentose vai ser formada pela ribose e que também não tem timina. No seu lugar vai ser a uracila. Falando dos tipos de RNA, o primeiro deles é o RNA mensageiro, que ele vai ser um intermediário entre o gene codificador e o seu produto final proteico. Ele vai ser formado por um processo de transcrição do DNA, ou seja, um gene ele vai ser copiado pela enzima RNA polimerase, e a informação genética ela vai ser transformada e levada para o citoplasma na forma desse RNA mensageiro. Lá, eles vão encontrar os RNAs transportadores, que vão funcionar como carregadores de aminoácidos, pegando do citoplasma da célula e levando até onde a proteína está sendo produzida. E tem também os RNAs ribossômicos, que fazem parte dos ribossomos e que vão se assegurar se o RNA mensageiro está no sítio de ligação correta para que a sequência seja traduzida. Uma coisa muito importante é que o RNA mensageiro ele tem bases nitrogenadas complementares ao gene codificador de proteínas. E são essas bases nitrogenadas do RNA mensageiro que vão ser lidas, sendo que eles vão ser lidos de 3 em 3. Cada 3 bases vão formar um códon e cada códon codifica um aminoácido. Bom, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para perguntar e até a próxima!